A estiagem prolongada e a baixa umidade do ar aumentam os riscos de queimadas em todo o estado de São Paulo. A previsão para este ano não é nada animadora, por isso o governo do estado está promovendo uma série de treinamentos e orientações para os produtores rurais. A região de Ribeirão Preto entrou de vez no período de estiagem e a preocupação com os incêndios em áreas rurais só aumenta. No ano passado, a baixa umidade do ar e crimes ambientais causaram diversas queimadas, levando os municípios a decretar situação de emergência. Para evitar que a história se repita, produtores rurais de 14 municípios da região participaram de um dia de campo focado na prevenção e combate de incêndios em Serrana. O objetivo é capacitar os produtores para que eles possam agir de forma preventiva e, se necessário, realizar o primeiro combate de forma segura. Tem uma chácara e geralmente todos os anos pega fogo, é um desespero. Então, você estando aqui agora treinando, como estou hoje, eu já vou saber lidar de uma melhor forma juntamente com os meus vizinhos. Agora eu sei, né, os equipamentos que podemos usar, a distância também para preservar a vida. Agora fica mais fácil para lidar com isso. Pelo acontecido do ano passado, esses acidentes aí que teve com o fogo, a importância dele é você ter uma prevenção, aprender a prevenir que aconteça na sua área, no seu lote, onde você mora, no assentamento, e também demais lugares aqui ao redor do município de Serrana e Serra Azul para ajudar nesse combate ao fogo. Então a importância é muito grande participar desse evento hoje. Traz a dinâmica e os princípios de como começa um incêndio e o principal, como combater. O principal é a vida, a segunda condição é o meio ambiente e depois os bens materiais. Durante o evento, especialistas da Secretaria de Agricultura e do Corpo de Bombeiros detalharam os riscos da estiagem e os métodos para evitar que pequenos focos se tornem grandes incêndios. Os participantes tiveram acesso às informações técnicas, como a correta utilização de aceiros e também orientações jurídicas sobre a fiscalização ambiental. Uma abordagem teórica dos benefícios dessa técnica para os solos e para os produtos, né? E agora teremos a parte prática, que vamos ensinar o produtor quais são os tipos de compostagem, os materiais que ele pode utilizar dentro da propriedade dele para fazer esse material. Os bombeiros simularam situações de combate inicial ao fogo em vegetação, mostrando a importância da segurança e do uso correto dos equipamentos de proteção individual. Nesse período de seca e alto risco de incêndios, a informação é a melhor arma. Com os treinamentos para produtores rurais e assentados, o Estado espera reduzir os danos e salvar vidas. Agosto é um período crítico para isso. Então nós estamos entrando numa fase vermelha que vai até meados de outubro. Então a gente veio para treinar o pessoal e conscientizar em relação à queimada ilegal, fazer aceiros, formas de combate de incêndio, tudo que envolve aí o plantio da cana. O pessoal já tem feito algumas coisas de forma preventiva, né? E a gente veio para somar o nosso conhecimento aí e passar tudo que a legislação permite e não permite ser feita nessa época do ano. A prevenção contra incêndios é um dever de todos. A população pode ajudar evitando qualquer uso de fogo em terrenos, lotes baldios ou áreas de vegetação. O Elton Garcia, de Serrana, para o Jornal da Clube. A gente reforça mais uma vez que em caso de incêndio, o número do Corpo de Bombeiros é o 193. Denúncias sobre queimadas ilegais podem ser feitas no 156. Em Ribeirão Preto, quem for pego em flagrante pode ser multado em até R$ 6.000, além de responder civil e criminalmente pelo ato. E a Defesa Civil do Estado intensificou as ações contra as queimadas na macro-região. O tenente Maxwell de Souza falou sobre a mobilização educativa e os encontros com as autoridades. Vamos acompanhar. E para falar mais sobre esse assunto, o prazer receber aqui com a gente o Tenente Maxwell da Defesa Civil. Tenente, ações importantes aconteceram da Defesa Civil aqui na nossa macro-região, ontem, quinta-feira, também na manhã desta sexta-feira. Gostaria que o senhor destacasse essas ações e a importância delas no combate aos incêndios. Muito boa tarde, bem-vindo aqui, Tenente. Olá, boa tarde, um prazer falar com todos os amigos. Ações importantes, né? Realizamos ontem, quinta-feira, um dia completo, onde nós fizemos a entrega de kits da Operação Estiagem,
da Operação São Paulo Sem Fogo para todos os municípios da região, da macro-região de Ribeirão Preto. Fizemos uma ação junto com os prefeitos, um diálogo muito importante para fortalecer todas as defesas civis aqui da nossa região. Foram entregues cerca de 7.800 itens de equipamentos de proteção individual e equipamentos que são utilizados na Operação São Paulo Sem Fogo. Aí nós fomos às 14 horas fazer uma ação de panfletagem importante ali na Professor João Fiuza com a presidente Getúlio Vargas, uma ação de conscientização junto ao cidadão, né, com orientações, com dicas, com conversa, para que nós consigamos prevenir esses incêndios. E ao final do dia fomos em Caixa dos Coqueiros também, uma ação ali junto à comunidade para a implantação do nosso núcleo comunitário. Hoje pela manhã também um diálogo com o produtor rural ali na AEARP para falarmos com eles sobre as ações preventivas e o combate dos incêndios nesse ano que o governo do estado implantou muitos recursos, muitas inovações para apoiar o agro, mas também para apoiar toda a população. Tenente, nós estamos aí, né? Mês de agosto é um mês bastante crítico. Quem mora aqui na nossa macro-região se lembra bem do sofrimento que nós tivemos com aqueles incêndios terríveis no ano passado. É justamente isso que vocês estão buscando, né? É a prevenção e dizer, ó, estamos entrando no mês complicado. Exatamente a prevenção. O mês de agosto de 2024 ficou na história. Foi o mês com o maior número de focos de incêndio da história do estado de São Paulo. 3.612 focos de incêndio em um único mês. Nós nunca tínhamos visto isso. Desde que se iniciou a série histórica em 98, nós nunca tínhamos experimentado tanto incêndio. E a gente está em agosto de novo, o mês está começando. Este ano, claro, o clima está melhor, mas a gente não pode deixar só na conta do clima. Temos que trabalhar forte, trabalhar na prevenção e é isso que a gente veio fazer. Trouxemos todo o time da Defesa Civil Estadual para cá, para poder fortalecer ainda mais as ações de prevenção aqui na nossa macro-região de Ribeirão Preto. Tenente, qual que é a importância da gente ter, então, ações integradas, né? Kits foram entregues aí para 67 municípios, ou seja, da nossa região, dessa região da Defesa Civil. E aí, como é que elas atuam? Por exemplo, se uma cidade precisar de uma ajuda, outras da região também elas ajudam, como é que funciona toda essa interligação entre os municípios? A Defesa Civil trabalha num formato de sistema, integrando Estado e município. E a nossa coordenadoria regional é muito forte aqui na integração entre todas as cidades. Então, nós temos um trabalho integrado. Quando um município tem um foco de incêndio, começa a dar o combate, o bombeiro chega, começa a dar o combate e a coisa começa a aumentar, automaticamente é acionado o sistema e as demais cidades também vão apoiar. Nós estamos com um programa de caminhão-pipa também, já foram entregues muitos caminhões-pipa nos últimos anos e esse ano a Defesa Civil comprou 20 caminhões. Esses caminhões ficam posicionados de forma regional e eles são justamente utilizados para essa ação coordenada, integrada de suporte e apoio. E as aeronaves. Então, quando o fogo por terra está ganhando escala, ganhando proporção, fica difícil para combater por terra, a gente envia avião e helicóptero também para apoiar. Então é uma ação por terra, por ar, para debelar o incêndio. Tenente, antes de começar aqui esse nosso bate-papo, né, conversando em off, o senhor me trouxe uma informação bem interessante, que é o preparo de civis, né, de pessoas moradoras lá de Cássia dos Coqueiros, que agora serão realmente treinadas para atuarem. Uma espécie de defesa civil com a ajuda da população. Explica isso melhor para a gente. É uma política pública muito importante, que é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil, que é o NUPDEC. A gente implanta essa ação em comunidades que têm algum tipo de risco, seja risco de incêndio, risco voltados com a chuva, deslizamentos, inundações, qualquer área que tenha algum tipo de risco, a gente vai ali, dialoga com a comunidade, explica para eles o risco, passa toda a orientação, todo o treinamento, forma um corpo institucional e linka a comunidade com a Defesa Civil. A gente nomeia ali um líder que passa a ser um ponto de contato direto, essa pessoa passa a ter apoio, porque o que a gente vê são muitos heróis anônimos. O ano passado a gente via mulheres, donas de casa, pais de família que foram para o confronto, foram para a linha de frente para atuar no incêndio, só que muitos desses fazem sem treinamento, fazem sem preparo e é muito perigoso, pode colocar a vida deles em risco. Então, quando a gente institui esse núcleo comunitário, essas famílias, essas pessoas, esse bairro, essa comunidade passa a ter o apoio da Defesa Civil, o apoio do Corpo de Bombeiros, e aí eles não agem mais de forma amadora, passam a agir de forma integrada, treinada, preparada e equipada.
Tenente, o que os modelos meteorológicos vêm mostrando aí para vocês? A expectativa é que nós tenhamos os próximos dias bem complicados nessa questão das queimadas ou tudo leva a crer que deve ser um ano mais tranquilo em relação quando comparado a 2024? Este ano vai ser um ano mais tranquilo, né? O ano passado a gente estava com o fenômeno do El Niño, ele deixa o ar mais seco, mais quente, com menos chuva. Esse ano a gente está numa neutralidade climática, ou seja, nem El Niño nem Laninha. Com a neutralidade, a gente está experimentando um inverno com mais cara de inverno, tanto que a gente está tendo mais passagem de frente fria. Vem outra agora esse fim de semana, vai cair as temperaturas de novo, né? Então, para sábado e domingo, para amanhã e domingo, tem condição de queda de temperatura em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na região de Ribeirão Preto, por essa frente fria que começa a passar já hoje, sexta-feira, no final do dia, a gente já tem uma chegada, uma mudança no tempo. Mas a gente vai ter o meio do mês de agosto, a metade do mês vai ser bastante seca. A gente só vai voltar a experimentar um pouco de clima mais ameno lá para o final do mês. Então, essa metade de agosto, a gente realmente fica em atenção para as queimadas. Mas, de um modo geral, esta estiagem, este inverno, está um pouquinho mais tranquilo em termos de clima seco do que o ano passado. Mas o inverno é seco mesmo, né? Já é uma característica dele ser mais seco. Por isso, a gente não pode vacilar, não pode ficar um minuto desatento, porque se a gente der uma bobeirinha, os incêndios saem de controle. E tem a questão do clima seco, né? Que afeta muito a população nessa época do ano. As doenças respiratórias se agravam muito. Então, a gente tem que ter um olhar para a queimada, mas tem que ter um olhar para a saúde da população também. Então vamos deixar aqui, Tenente, no finalzinho dessa nossa entrevista, a mensagem que o senhor quer passar para a nossa população com relação a esses possíveis incêndios que podem acontecer. Gente, primeiro ponto importante é a população entender que todo mundo precisa se ajudar, todo mundo tem que se colaborar. Então, o cidadão não pode queimar lixo, não pode limpar o terreno usando fogo, porque isso sai do controle. Parece um incêndio, uma fogueirinha pequena, mas o vento leva essa fagulha para o terreno do lado, inicia-se um grande incêndio e quando viu, saiu do controle. Nada de jogar bituca de cigarro na margem da rodovia. E você que não faz essa prática, mas sabe alguém que faz, denuncie. Denuncie porque essa prática irregular, essa prática ilegal pode colocar em risco a sua saúde, pode colocar em risco a sua segurança. E para a segurança da questão da saúde das pessoas, beber muita água. É tempo de se hidratar bastante, é tempo de hidratar os mais vulneráveis, as crianças e os idosos. E no tempo mais frio, também se proteger aí contra as baixas temperaturas. Em caso de emergência, claro, tem que nos acionar. Telefone da Defesa Civil 199, telefone do Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190. As equipes de serviço de emergência estão 24 horas à disposição para atender o cidadão. Tenente Maxwell, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui. Conta sempre com a gente. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um grande abraço, até a próxima.